Tu sabes, conhece melhor do que eu a velha história. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam nas flores e matam nosso cão. E não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Esse é um dos poemas supostamente colocados como de Vladimir Mayakovsky, para justamente começar um assunto novo que é literatura, ditadura e engajamento político. Esse é o nosso próximo tópico a ser trabalhado. E entender como que a arte ela vai encarar esse momento complicado da história brasileira. Então, esse poema ele ilustra muito bem o que foi realizado nos processos ditatoriais, os governos ditatoriais brasileiros, esse impedimento da voz, de ser colocado. Então, para começar, a partir dessa introdução, nosso assunto de fato vai ser a ditadura civil-militar brasileira. Período este que se deu de 1964 até 1985. Vou fazer um breve resumo do que aconteceu nesse momento, nessa fase traumática da sociedade brasileira. É interessante, antes de tratar melhor a questão artística, é necessário fazer uma retomada histórica do que aconteceu. É importante falar aqui que esses governos ditatoriais, eles não ocorreram apenas no Brasil, mas na América Latina como um todo. Talvez as mais conhecidas que eu possa falar aqui seja o caso da Argentina e do Uruguai, os nossos vizinhos que também sofreram com processos muito semelhantes. E é interessante falar que esse caráter desses governos, eles têm uma dinâmica autoritária e nacionalista, até que suprimiu as liberdades civis e, consequentemente, um governo democraticamente eleito. No caso do dia 1º de abril, conta-se que uma tropa saiu daqui da cidade de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro para tomar o poder, para derrubar o governo do João Goulart, que tinha algumas aspirações ditas por eles como comunistas, de tentar criar reformas, por exemplo, a reforma agrária, de criar um diálogo de comércio com países com aspirações comunistas, como o caso da China e de Cuba. Isso causou muito descontentamento de parte da sociedade brasileira, principalmente essa que detinha os poderes econômicos e sociais no Brasil na época. Então, todo esse descontentamento ele vai sendo construído para fim, em 64, a partir do dia 1º de abril. Uma das histórias do dia 1º de abril, de ser o dia da mentira, mas foi o dia que iniciou esse processo tão lamentável político brasileiro. Foi uma forma de arredar todo o governo, tanto do João Goulart, que estava promovendo um nível de mínimas reformas brasileiras. E diante de tudo isso, creio que eu já falei com vocês, esses governos eles vão ser promovidos através de atos institucionais. São esses atos que vão botar regras nesse novo formato de governo, que os militares então estavam estabelecendo no país. Diante disso, talvez o ato mais conhecido, que todo mundo lembre mais, é justamente o ato número 5, o AI-5. Ele manteve por 10 anos no país. Ele é de 1968 e durou até 78. E a partir dele, todas as liberdades civis vão ser, de fato, perseguidas. Perseguidas, vigiadas. E, consequentemente,
vai legalizar todos os atos desses governos, né? Inclusive de tortura, não, de perseguições, prisões, tortura, desaparecimento, morte desses corpos, dessas pessoas que criticavam o regime militar na época. Em especial alguns setores da sociedade, talvez os que mais aqui a gente pode falar, não quer dizer que foram apenas eles, mas seriam a classe dos professores, né? Isso era muito comum, que enquanto um professor estivesse dando aula, alguém estaria vigiando as palavras, se esse professor tivesse aspirações do que eles chamavam, né, que afastavam de uma moral cristã, que, né, que não fosse compatível com a ideologia militar, era vigiado, poderia chegar a ser preso, né, torturado, né, em muitos casos muitos mortos, infelizmente até hoje, em 2020, inúmeras famílias não sabem o que aconteceu com esses presos políticos, né, os corpos, o que aconteceu. Além dos professores, estudiosos, né, de várias instâncias, artistas e, né, inúmeras partes da população brasileira, né, dos setores da população brasileira sofreram com esse processo. E é interessante falar aqui que tudo isso, né, a arte, ela vai ser sintomática a tudo isso que estava acontecendo no mundo. Não só no mundo, mas em especial no Brasil. Essas situações vão permitir que a arte, né, mostre seu caráter engajamento, né, engajado em relação a questões políticas. Né, a gente vai falar aqui de alguns. Eu comecei com esse poema nem é da época, né, o do Vladimir, mas a gente vai lidar com uma série de facetas da arte que vai usar esse instrumento E é justamente a arte que vai usar dessa situação para ser um instrumento de luta, né? Talvez a gente vai ver isso muito através da música, através de alguns poemas, né? Hoje eu escolhi algumas músicas para falar, né, de alguns artistas que ficaram conhecidos, né, nessa época, mas de poetas também, porque talvez a poesia e a música elas vão ser as ferramentas mais diretas para essa luta contra a ditadura civil-militar. É interessante falar que muitas dessas pessoas foram perseguidas e, além de tudo, também foram para o exílio, né? Foram obrigadas a sair do seu país para, assim, conseguir viver. Até que o lema desses governos militares era justamente ame ou deixe. Então, muitos desses artistas, para não perder a vida, tiveram que sair do país, mas outros, conforme eu já havia falado, outros aqui lutaram, aqui foram perseguidos e aqui, né, tentaram promover uma arte que também fosse uma forma de representação política, né, uma crítica política engajada. Então, meninos, vamos começar com a música, né? Vamos ver de que forma a música, como uma manifestação artística, foi um instrumento de luta contra a opressão dos governos militares. E talvez o grande hino considerado até hoje contra a ditadura seja o Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, do Geraldo Vandré. Se tornou de fato um hino de luta conjunta, de luta coletiva em relação ao que estava acontecendo na hora. Se a gente pega, por exemplo, o refrão, vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Olha como que as próprias palavras, da forma que elas são colocadas nessa canção, elas já estimulam esse lutar coletivo, a própria escolha, né, dos verbos, das palavras, né, concatenadas da forma que elas estão,
indicam essa luta conjunta, essa luta que só poderia ser vencida se de fato todos se unissem, se dessem, né, se dassem as mãos e construísse uma luta, né, um país melhor, um país longe de censura, de exclusão, de pensamento, né, de pensamento oposto ao que estava acontecendo na hora. Outra também que a gente poderia falar aqui seria o Cálice do Chico Buarque, né? E é interessante conforme ele coloca a própria letra, né? O nome da canção, Cálice, é um jogo, né? Um jogo metaforizado. É cálice ao mesmo tempo que é aquele instrumento, né, utilizado em missas, né, igreja católica, mas ao mesmo tempo faz uma retomada ao verbo calar-se, né, cálice. Então olha como que é poderoso desde o início do próprio nome, do título da canção. Vou pegar aqui só eu tive que fazer uma colinha aqui, mas só pra gente pegar um trecho só, né, o refrão: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Então, olha como que há uma apropriação do rito católico para fazer justamente essa sugestão de afastamento sobre o que estava acontecendo. Esse cálice, né, afasta de mim essas impossibilidades, tudo isso que esses governos estavam promovendo. Né, pegando aqui também mais uma estrofe, olha: como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca resta o peito, silêncio na cidade não se escuta, de que me vale ser filho da santa, melhor ser filho da outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força bruta. Então, o próprio eu lírico da canção já vai se colocando, né, a sua posição em relação à dinâmica social da época histórica. Então, é pesado todo esse movimento. E além disso, né, talvez outras canções podem ser levadas, muitas do Chico Buarque também, Apesar de Você, do Caetano Veloso, Alegria, Alegria, talvez são essas que são mais lembradas, retomadas, mas é interessante que a arte que está sendo produzida nesse momento, né, desde 1964 até 1985, muitas delas vão surgir como uma forma de descontentamento político, descontentamento social. Obviamente, na próxima aula a gente vai lidar um pouco mais especificamente com a Tropicália, que é um movimento contracultural da época, que também se fez essas críticas, porém de uma forma diferente, talvez não de forma tão direta quanto essas aqui, esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês. É interessante. E para terminar o nosso vídeo, né, a nossa aula, eu vou usar um poema aqui do Paulo César Fonteles de Lima, que chama Choque, e que faz referência aos processos de tortura, né, de investigação, de tortura, como se dava. Um magneto, um dínamo, 2 fios, eletricidade na língua, na cabeça. Alucinado, o corpo trepida no pau de arara, escarrando sangue. O sargento, aquele que gira o dínamo, ri. Então, olha como que é colocado pelo eu lírico essa dinâmica, né, da tortura, como eram realizadas essas torturas que extremamente violentas e cruéis. Né, o pau de arara talvez seja um dos exemplos mais lembrados, mas era comum que se cortasse as unhas com alicate e ali prendesse os fios para as pessoas tomarem choque, de fato. Isso em outros inúmeros, né? Vários casos aqui de tortura. E essa tortura vai ser justamente o ponto-alvo do poema. E é um poema que mostra objetivamente essa dinâmica da ditadura civil-militar. Então, é interessante. Baixem o material também que vai estar escrito, né, com resumo dessa parte, porque aí vai ser mais fácil de ser entendido todo esse processo e como a arte, né, como parte dessa arte se torna uma ferramenta de luta. Então, até a próxima, meninos. Esperem que, né, tenha sido
entendível tudo que eu coloquei, e contamos aí para o próximo tema, que é justamente Tropicália, né? Antropofagia. A gente vai falar de antropofagia antropofágica, e como isso, mesmo numa época de ditadura, vai se formular, vai se construir. Então tá, tchauzinho, até a próxima.